Hoje eu fiz algumas anotações aqui para a gente amarrar uns pontos que eu deixei soltos aí para trás sobre aquela questão da prioridade. Quem foram os primeiros a chegar aqui no Brasil? Espanhóis, portugueses, franceses. Então a gente vai tentar falar sobre isso hoje um pouco e terminar, entre aspas, terminar esse assunto, né? Assim, é óbvio que aqui é uma abordagem sucinta, breve e incompleta, mas só para ficar amarradinha aí essa história. Bem, então é o seguinte, pessoal, alguns escritores franceses chegaram a cogitar, especular e até afirmar que em 1488 um navegador chamado Jean Cousin, não sei como é que é a pronúncia em francês, Jean Cousin, com S, teria chegado aqui na costa da América. E, de acordo com essa teoria, os franceses seriam os pioneiros, então, na descoberta desse continente. Essa tese não se ampara em documentação. Então, assim, pelas fontes que eu tenho aqui, ela é apenas uma especulação, enfim, não faz sentido, e ela foi derrubada, de acordo com Hélio Viana, tanto pelo Capistrano de Abreu, como por um outro historiador chamado Ramis Galvão. Então essa tese aí, por acaso você se deparar com ela algum dia, até onde eu sei, a história, muitas vezes as pessoas pensam que a história está acabada, né? Já está escrita e agora basta nós assimilarmos, nada mais errôneo. A história está sendo escrita dia a dia. Então sei lá, se aí nos últimos anos aí algum historiador encontrou documentos e embasou essa tese, eu não sei, eu posso estar completamente errado aqui, mas com as fontes que eu tenho, com os livros que eu uso, essa tese está derrubada, tá? Ela não se sustentou. Beleza. E eu já mencionei aqui também um outro historiador chamado Joaquim Norberto de Souza e Silva, que foi o primeiro a levantar a tese, então, de que segundo ele, depois que ele analisou a carta que foi publicada muito tardiamente do mestre João, que eu já falei dele aqui, o cosmógrafo da Armada de Cabral, de acordo com esse Joaquim Norberto de Souza e Silva, à luz, né, baseado na carta do mestre João, já havia conhecimento prévio, né? Então, por Cabral e o rei Dom Manuel já sabiam dessas terras e Cabral foi enviado para cá de caso pensado, para poder tomar posse da terra. Mas o Gonçalves Dias, o poeta maranhense, que não era só poeta, além de escrever sobre história e ser um estudioso de história do Brasil, chegou a ser professor do Colégio Pedro II, já falei isso aqui também, de história do Brasil. Professor secundário, claro, né? Ginasial. Enfim, então houve uma polêmica entre esses dois aí, vamos resumir o nome dele, o Joaquim Norberto Silva e o Gonçalves Dias. Então deixa eu ler aqui para vocês o seguinte, olha, essa tese do Joaquim Norberto Silva foi publicada primeiramente num artigo na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no ano de 1852. O título do artigo era... Pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo aí. Tá passando o carro do ovo aqui, mas eu não pretendo regravar, não. Então, foca aí no que eu estou dizendo. Então, o título do artigo do Joaquim Norberto de Souza e Silva era: O descobrimento do Brasil, por Pedro Álvares Cabral, foi devido a um mero acaso ou teve ele alguns indícios para isso? Beleza? Então, revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo 15, 1852, ele escreveu esse artigo. Repito, baseado na recém-publicada carta de Mestre João. E o Mestre João mencionava lá que Dom Manuel procurasse um mapa de Peruvás Bisagudo e que lá ele encontrar a localização daquela terra. Mas o Gonçalves Dias, na mesma revista, 3 anos depois, vai escrever um outro artigo que se chamou Refutações às Reflexões do Senhor... Não, perdão. Vai se chamar Reflexões acerca da memória do ilustre membro, o senhor... Aí cita Joaquim Norberto Souza e Silva.
Então esse é o título do artigo do Gonçalves Dias, que foi escrito e publicado no tomo 18, em 1855, da mesma revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, respondendo e defendendo a tese contrária de que foi por casualidade que essa terra foi descoberta. E, curiosamente, no mesmo tomo, algumas páginas depois, já veio a resposta do Norberto Souza e Silva para o Gonçalves Dias. E esse texto se chamava Refutações às Reflexões do Senhor Gonçalves Dias, no mesmo tomo do mesmo ano. E até quero fazer essa observação, isso mostra como naquela época, né, estamos falando do meados do século XIX, e até meados do século XX era natural esse diálogo, né? E hoje a academia, né, as universidades, assim, até onde eu sei, esse debate ele se deteriorou muito. Então, os historiadores divergem em pontos muito, vamos dizer assim, muito secundários e há assim uma hegemonia do pensamento. Todos concordam na maioria das coisas. Mas, enfim, isso não vem muito ao caso, eu só estou querendo dizer que desde o meados do século XIX até um pouco antes já havia um grande debate, né, de grandes intelectuais sobre diversos temas, e dentro da historiografia era assim também. Bem, o que mais que eu vou dizer então? Veja, essa tese do Gonçalves Dias vai ser baseada então principalmente numa carta que o Dom Manuel escreveu aos reis espanhóis, informando esses reis da descoberta do Brasil. Eu já mencionei de passagem aqui que havia uma política de mistério, né, proposital, né? Não há certeza se havia essa política, mas é provável que havia. Então, Dom Manuel e os portugueses, por muito tempo, fizeram uma política de sigilo sobre essas descobertas. Então não existiu e não foi deixado então muita documentação sobre essa época, porque era do interesse dos reis portugueses esconder um pouco as conquistas para evitar a concorrência de navegadores de outros lugares. De forma que essa carta, e depois eu vou analisar essa carta que o Dom Manuel mandou para os reis católicos, havia uma expressão que dizia assim: Pedro Álvares Cabral novamente descobriu tais terras, que poderia levar a crer que os portugueses já teriam estado ali no Brasil. Mas essa expressão novamente, então houve uma séria discussão sobre essa expressão novamente, e alguns diziam que era de novo, outra vez. Então o rei Dom Manuel estaria dizendo aos reis católicos de Espanha que outra vez nós fomos lá nessa terra, e agora foi o Pedro Álvares Cabral. Mas outros vão dizer que não, que a palavra novamente significa apenas recentemente, uma coisa nova, uma coisa recente. Então, novamente, recentemente, Pedro Álvares Cabral fez isso. Então, vocês estão vendo que é assim, complicado, não dá para bater o martelo e dizer que vieram conhecendo já a existência dessas terras ou não. A gente fica sempre assim no campo da probabilidade. Lembram que eu falei aqui no vídeo chamado o Aquiles Lusitano? Eu falei sobre o Duarte Pacheco Pereira e sobre um documento esmeraldo de Cito Orbis que ele deixou. E nesse documento, enfim, o pessoal que estuda, aquele historiador Barradas, o português, né, existe toda uma discussão e uma tese de que o Duarte Pacheco Pereira teria vindo então ao Brasil 2 ou 3 anos antes do Pedro Álvares Cabral, mas por causa da política de sigilo não há documentos suficientemente satisfatórios para bater o martelo e decretar sem sombra de dúvidas que realmente isso aconteceu. O fato é o seguinte: diante de toda essa discussão, teve um historiador chamado Abel Fontoura da Costa que chegou ao seguinte ponto. Ele disse o seguinte: no mínimo os portugueses, no mínimo existe uma forte suspeita de que os portugueses sabiam da existência da América e mais ou menos, aproximadamente, da sua localização. Então, essa suspeita, a gente pode afirmar que
ela é certa, ou seja, podemos ter a certeza de que é provável, uma certeza de que é provável não adianta muito, né? É provável que eles soubessem da existência dessa Terra. Dá para bater o martelo e dizer sabiam? Não dá. Dá para bater o martelo e dizer não sabiam? Não dá também, a discussão prossegue. Os arquivos estão aí, uma hora pode-se chegar aí a descobrir um novo documento, enfim, né? Não é impossível que isso aconteça. Ou alguém pode vir com uma nova interpretação desses documentos e sanar essas dúvidas que existem sobre esse ponto. Então, enfim, ainda existe também a questão da postura do Dom João II, o antecessor do Dom Manuel I, em relação à assinatura do Tratado de Tordesilhas, que o fato de ele ter assinado o tratado naqueles termos indica que era provável que ele soubesse da localização dessas terras, porque, diante do que se pensava que ele sabia, não seria vantajoso para Portugal. E Portugal, como o maior país que mais estava fazendo progresso nas grandes navegações, não fazia sentido assinar um tratado desvantajoso para si. Então não é lógico pensar que o Dom João II não conhecesse a localização dessas terras. Bem, de toda forma, a resposta para essa questão é a seguinte: há muitas dúvidas sobre ela e tentei apresentar aqui para vocês assim as principais tentativas, as principais hipóteses de solução desse problema, tá certo? Espero que tenha ficado claro e vamos continuando aí com paciência, que uma hora a gente chega lá no final. Um abraço.